Quero saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus possa preencher o nosso coração nessa noite tão importante, onde o nosso principal objetivo é adorarmos ao nosso Deus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Então que todos sejam bem-vindos, e também a você, querido irmão, que está conectado nessa noite, que a palavra de Deus possa alcançar o nosso coração e que possamos permitir que Deus continue o trabalho que Ele já tem começado em nossa vida. Então é um grande privilégio podermos desfrutar livremente da palavra de Deus. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, devemos valorizar o máximo possível. Então que possamos aproveitar e orar em nossos corações e que possamos permitir que Deus opere grandemente em nossa vida. Então seja bem-vindo e que você ore em seu coração para que Deus nos abençoe com a instrução de sua palavra. Pois bem, queridos irmãos, o nosso tema de hoje é o fundamental para a vitória. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 e o verso 6, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Eu gostaria de compartilhar aqui uma outra versão com os irmãos, que é na NVT, a nova versão transformadora, que é o mesmo texto, mas um pouquinho diferente, que diz assim, olha, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. E prestem atenção para essas colocações. Se os irmãos tiverem curiosidade, essa versão é a NVT. Continuando o texto. A excelência moral, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a vocação de Deus. Então, queridos irmãos, hoje o que mais se fala em igrejas é sobre, prestem atenção, prosperidade, milagres e até milagres financeiros. Então isso é o que se prega hoje no mundo religioso. Eu posso até classificar, e me permitam usar essa comparação. A principal doutrina da atualidade chama-se prosperidade, milagres e milagres esses financeiros. Então o mundo está cego, buscando realizações passageiras. E a frase dita por muitos especialistas no ramo é essa: você pode vencer. Podemos até trazer essa comparação para os coaches espirituais que existem hoje no mundo religioso. Então a pregação chama-se esse princípio: você pode vencer. Mas infelizmente esse vencer está relacionado com coisas desse mundo. Então eu tenho certeza que você já tem parado para observar a real situação do mundo em que nós estamos vivendo. E quando eu falo mundo, estou falando no sentido espiritual. O que é que as pessoas mais desejam? Milagres e mais milagres, prosperidade, quando esquecem que a melhor prosperidade não é a prosperidade nesse mundo, mas a melhor prosperidade é a prosperidade espiritual. E seria bom que todos atentassem para esse princípio, e eu coloco esse princípio como um princípio nobre: você vencer espiritualmente. E eu tenho certeza que esse é o desejo dos nossos queridos irmãos que estão aqui acompanhando na igreja presencialmente, e também você que está aí em casa acompanhando. O maior desejo do nosso coração é vencer. Mas vencer o quê? Vencer as dificuldades espirituais. Então, queridos irmãos, que realmente esse seja o desejo do nosso coração, porque você tem um grande ajudador, muito diferente de um palestrante que vem para levantar a tua autoestima, ou então de um coach profissionalmente falando, mas é Deus quem fala para você que você pode vencer, se você confiar nele. Amém? Então nós percebemos que o mundo está cego, buscando apenas o quê? Realizações passageiras, não é? E nós percebemos que a frase mais dita, e talvez a frase mais querida, qual é? Você vai vencer. Quem é que não gosta de ouvir isso? Não é? Você está trabalhando, você vai vencer.
Você pode conquistar, como diz alguém, ou já disse, né? Você pode conquistar o impossível. Interessante como alguém chega a essa conclusão. Infelizmente, nós percebemos que esse vencer está apenas relacionado com coisas desse mundo, coisas passageiras. Então percebam, queridos, nós vivemos numa cultura de competição. E quando eu falo de competição, eu queria que você refletisse agora. Você é competitivo? Quem é competitivo aqui na igreja presencial? Na igreja presente aqui? Levanta a mão. Quem é competitivo? Olha. E você online aí, você que está em casa, você também é competitivo? É a sua natureza saber competir constantemente? Pois é. Nós vivemos em uma cultura de competição. A nossa cultura contemporânea nos faz particularmente vulneráveis à transformação de sucesso de uma forma tão forte e que, de acordo com um escritor cristão, se torna um falso Deus. Por que se torna um falso Deus? Porque tudo aquilo que você dedica as suas energias, aquilo se torna um grande objetivo para você. E às vezes você termina esquecendo de quem? Esquecendo de Deus. Às vezes você procura a realização profissional. Será que existe algum pecado nisso, buscar a realização profissional? Não existe pecado nisso. Mas onde é que mora o perigo? Em você colocar essa realização no lugar das coisas espirituais. E é infelizmente isso que tem acontecido. E dessa forma, como diz esse certo cristão, ele diz o seguinte, que o cristão essa situação se torna em um falso Deus. Então, a sociedade moderna exerce grande pressão sobre os indivíduos para que demonstrem seu valor mediante a realização pessoal. E preste atenção, queridos irmãos, não adianta ou não basta ser um bom cidadão ou ser um membro de família. E parando para pensar, ser um bom cidadão, ser um bom membro de família, isso é o óbvio. Nós precisamos ser bons cidadãos. Inclusive, somos cidadãos de onde? Do céu. E isso é muito importante. Será que você está representando mesmo o céu na sua vida pessoal? Será que nós estamos representando ser um cidadão dos céus? Mas veja bem, é importante você ser um bom cidadão e você ser um membro da família. Você precisa vencer, esse é o conceito. Mas percebam, estar no topo, mostrar que é um dos melhores. E se vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio, lembre-se que eu falei que somos naturalmente competitivos. Então, a cultura do nosso momento, contemporânea, é mostrar que você é um dos melhores. Inclusive, tem até um ditado popular, que o mundo é dos mais espertos. A gente pode concordar em partes, discordar em algumas coisas, pelo que é feito para você ser mais esperto. O ser esperto conforme o mundo. Que você pode fazer de tudo, às vezes dependendo de um sofrimento do próximo, alheio, para que você possa realmente estar no topo, para que você possa ser o melhor. Mas é importante nós lembrarmos que vencer na vida, e prestem atenção, vencer na vida é sermos diligentes servos de Deus. Eu acho que quando nós percebemos que estamos acompanhando esse princípio de sermos diligentes servos de Deus, então nós estamos alcançando a vitória. E eu tenho certeza que esse é o nosso objetivo. Então, no sentido espiritual, significa submissão. Vencer no sentido espiritual significa submissão ao trabalho de Deus. E lembrem-se, trabalho de Deus em nós. Então perceba o momento em que você se sente um pecador terrível, mas nesse exato momento Deus, com um grande amor, ele passa agora a atuar através de você. Quantos consideram isso uma vitória? É vitória em nossa vida? Sim ou não? Sim. Amém por isso, porque Deus está atuando em nós. Então isso significa submissão ao trabalho de Deus. É quando você se permite ser usado por Deus. E é bom lembrarmos que Deus já proveu ou já providenciou todas as coisas necessárias, ou tudo o que é necessário para que o homem possa vencer. Então Deus, ele já fez a parte dele.
E lembre-se que a parte de Deus é completa, a parte de Deus é perfeita, não é? Então, quando nós analisamos os versos que a gente leu para a introdução, começa dizendo assim, ó, por isso mesmo. E é interessante essa expressão, porque esta é a razão. Certamente o propósito de Deus, ao conceder as bênçãos prometidas, a fim de que compartilhemos a natureza divina, é razão suficiente para nos estimular na busca pela justiça. Então lembre-se, Deus fez sua parte, então devemos fazer agora a nossa parte. Mas alguém pode perguntar, o que Deus fez? Qual foi a parte de Deus? 1 Pedro capítulo 2, versos 2 e 4, diz assim, olha, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então vejam, queridos irmãos, através da sua graça, Deus nos conduz ao conhecimento de sua pessoa. Quanto mais você conhece de Deus, mais você sente a necessidade de Deus. E as coisas desse mundo começam a perder seu brilho. E você passa agora a ser atraído pela graça de Cristo. E lembrem-se, Ele concede tudo o que necessitamos para termos uma vida de devoção pelo conhecimento completo da palavra de Deus. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Então são elas que permitem a você participar da natureza divina. Então vejam que privilégio. E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então nós percebemos que essas palavras, elas são repletas de instrução e tratam do que é fundamental. Então vejam bem, queridos, o apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão. Eu tenho certeza que em algum momento em que você estava orando, ou você fez isso, falou essas palavras, ou você ouviu alguém dizendo, Senhor, ajuda-nos para que possamos subir a escada, ou os degraus da perfeição cristã. Em algum momento já usamos essa expressão, ou ouvimos alguém dizer. Então o apóstolo aqui ele apresenta a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. Lembre-se que a vida espiritual, ela é dinâmica, ela não é algo estático, ela é dinâmica. Então vejam, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, o amor fraternal, a caridade são degraus da escada. Vocês concordam com isso? Aqui nós conseguimos ver os degraus da vitória cristã. Repito, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são degraus dessa escada. Então aqui nós encontramos no verso também, dizendo assim, reunindo toda a vossa diligência. Então o cristão deve acrescentar a busca diligente das virtudes cristãs, o que nós entendemos como os dons que Deus já concedeu a cada um de nós. Então, trabalhando com Deus, você está habilitado a cultivar uma vida santificada. Então vejam bem, queridos irmãos, a presença diária do Espírito Santo é a fonte e o segredo de nossa santificação, enquanto Ele nos adequa à imagem de Cristo. Então isso é fantástico. É por isso que nós precisamos pedir mais o Espírito Santo. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, porque o trabalho diário dele é a santificação em nós. Enquanto ele nos deixa semelhante a quem? Semelhante a Cristo Jesus. Então permanecemos salvos ao subir degrau
após degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Então, na vida espiritual não tem essa de você pular degraus. Você precisa subir degrau após degrau. E essas são as virtudes na vida de um cristão. E o que muitas vezes acontece com muitos que tentam dar o passo onde não alcançam. E o que acontece na vida espiritual? Frustração. Então, assim como na nossa vida secular, nas nossas realizações pessoais, não tem como você pular do primeiro degrau para o sexto degrau. Não tem como. Vocês que estudam, os que fazem faculdade, ou que já fizeram, já buscaram essas realizações, sabem muito bem do que eu estou falando. Você precisa trilhar todo o caminho, degrau após degrau. E às vezes alguém pode perguntar: professor, já ensinou tudo, professor? Não. Você tem a vida toda para que você possa aprender. Na vida espiritual também é assim, queridos. É degrau após degrau. Nos versos nós encontramos com a vossa fé. Então aqui Pedro, ele começa a sua lista de virtudes, chamada apropriadamente de escada de Pedro, como alguém disse certa vez. Olha só, virtude. O pensamento de Pedro pode ser parafraseado desta forma: em conexão com a vossa fé, acrescentai excelência moral. Então, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando o quê? De excelência moral. Então, acatando esse conselho, o cristão construirá uma vida equilibrada. Atentem para esse pensamento inspirado que diz assim, olha: Deus tem chamado o seu povo para a glória e virtude, e isso deve se manifestar na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Tendo se tornado participantes do dom celestial, devem prosseguir para a perfeição, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Para Deus, a glória está no fato de Ele conceder sua virtude a seus filhos. Então Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem a mais elevada norma. E quando se apegarem pela fé ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhes não será negado, então se farão completos nele. Amém? Amém por isso. Temos que buscar insistentemente. A nossa vida deve ser equilibrada. Lembrando, claro, que sabemos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabemos que o que acontece é que todas as coisas elas são acrescentadas. Porque jamais, se você pedir a Deus força espiritual, Ele vai negar. Porque Ele prometeu. E Ele cumpre. Então, quando nós permitimos que Deus faça esse trabalho, irmãos, Deus trabalha de uma forma poderosa. E como diz alguém, ou já disse, a vida humana, ou a minha vida, ela é esbagaçada. Sabe por quê? Porque você se lança sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Esse texto, queridos irmãos, que acabei de ler, está no Atos dos Apóstolos, na página 530. Então, nos versos fala de conhecimento. Então, em conexão com a excelência moral, diz: acrescentai o conhecimento. Né? Então, o conhecimento se refere à compreensão prática dos caminhos e planos de Deus para nós. Então, em lugar de um conhecimento meramente intelectual, esse conhecimento é a base de toda educação e serviços verdadeiros. É a única salvaguarda real contra a tentação. E essa é a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus em seu caráter. Então, mediante o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, são dadas ao crente todas as coisas que conduz à vida e à piedade. Então, tudo isso é providenciado por Deus. Agora lembre-se, queridos irmãos, tem algo que eu preciso e que você também precisa. Domínio próprio é um degrauzinho da escada da perfeição. E alguém pode pensar, né, que esse degrau poderia ser o primeiro domínio próprio, porque quando você se domina, você consegue outros. Alguém pode deixar ser por último o domínio próprio. O que significa o domínio próprio? Autocontrole que deve
predominar em todos os aspectos da vida cristã. Então as qualidades que já falamos anteriores serão de pouca importância se não forem acompanhadas de domínio próprio da parte do cristão. Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer não a seus impulsos quando não são bons. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Então o domínio próprio afeta várias áreas de sua vida. Então vejam como o domínio próprio é tão importante. Em que sentido? Vamos classificar aqui alguns. O domínio da língua. Será que isso tem afetado alguém? O domínio da língua? Então a Bíblia diz, olha só que interessante, que a língua é muito perigosa. Difícil de se dominar. Ela causa muitos problemas. Os irmãos concordam com esse pensamento? Você que está aí conectado concorda com isso? Que a língua tem causado muitos problemas? Então o domínio próprio ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada quando você quer dizer algo que não devia. Eu não sei se você já se envolveu em alguma situação que você estava com alguém e essa pessoa começou a falar assim coisas sem sentido, desordenadas, fora do momento, e você fica assim, cala a boca, rapaz, cala a boca, porque não é o momento. E às vezes a pessoa termina causando um grande problema. Você já passou por isso? Quantos já passaram por isso? Que não era o momento certo para falar naquela hora. E isso você tem que ter muito domínio próprio, porque às vezes vem aquela vontade de você falar, e se você pensasse direitinho, você faria agora uma reflexão. Se eu falar dessa forma, o que pode acontecer? Então você vai ter uma imagem das consequências. E aí você se domina e você não fala. Então olha, no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Se você é prudente, você ficar calado, não é? Isso é muito importante. Domínio dos desejos, outra virtude. Na primeira carta, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Isso é você dominar os desejos. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Então é isso que o texto quer dizer. O domínio da ira. Será que você já se sentiu irado em algum momento? Será que você já se sentiu irado com o teu próximo, com o teu semelhante? Essa é uma pergunta óbvia, retórica, que todos nós já passamos por essa situação. Mas Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz assim, olha: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Percebem? Não pequem ao permitir que a ira os controle, pois é nesse controle que o diabo se aproveita da situação. Domínio do apetite. Provérbios capítulo 23, verso 20 e o verso 21. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Então existem pessoas que querem vencer na vida, mas o que é que eles fazem o tempo todo? Cruzam os braços e dormem no sentido literal da coisa. Literal da palavra. Como que vai ser a vida dessa pessoa? Não terá nada, além de trapos para vestir. E depois de tudo isso, queridos irmãos, olha o que é que diz a Bíblia. Depois de todas essas virtudes, esses degraus. Gálatas capítulo 5, verso 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada providência para que o cristão receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade.
Então você quer vencer na vida? Sabe que o fundamental é você estar submisso aos princípios da vontade de Deus e de sua palavra. E eu tenho certeza que você tem percebido isso em sua vida. Faça uma reflexão. Quando você está submisso sobre o senhorio de Cristo, sobre o senhorio de Deus, então você é um vencedor. E você pode vencer, sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, e essa é a palavra do apóstolo Paulo. E eu quero concluir com essas palavras. E com certeza você já ouviu muito, e você já falou em algumas situações difíceis. E lembre-se, queridos irmãos, esses momentos difíceis não estão relacionados somente com as coisas dessa vida, com os bens materiais, com as situações ou as complexidades da vida. E quando eu me refiro à vida comum, à vida secular, mas na vida espiritual. E sabe qual deve ser a sua expressão com o coração cheio de alegria? Igual disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças para vencer. Que você tenha esse pensamento em seu coração. Você pode vencer por Cristo. Então que essa mensagem possa ficar em nossos corações e que você entenda que está sobre a submissão, você está submisso ao senhorio de Cristo, isso chama-se vitória. E esse é o fundamental para alcançarmos a vitória cristã. Que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos esses princípios da sua palavra. Amém.